Olá, pessoal do Carro Esporte Clube, boa noite todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos a mais uma live, estamos começando aqui mais uma live. Hoje, já vou até chamar ele aqui de uma vez. Felipe Bitu, da Quatro Rodas, meu colega. Boa noite, Bitu. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a quarentena aí em São Paulo? Aqui no interior de São Paulo, né? Piracicaba, né? Estamos tocando, né? Então, o comércio aí fazendo uma forcinha para se manter ativo, para fazer a economia girar um pouquinho, pelo menos, né? Uhum. Mas muita gente sentindo o impacto aí, né? Tá todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e é por isso que nessa quarentena o Carro Esporte Clube está fazendo uma programação de lives aí para entreter os nossos seguidores que estão em casa, com convidados especiais aí como você, né, para falar de carro. Todo dia é um convidado diferente para falar de carro com a gente aqui. Ontem nós estivemos com o Bolo, o Marcos Chiesa, que falou dos supercarros, foi muito bacana. Mas, Bitu, quando a gente começou essa programação aqui, eu tive a ideia de te convidar. Na verdade, foi no sábado, quando eu já tinha te convidado antes, mas a luz me acendeu no sábado, conversando com a Carla Vilhena, a gente falando dos carros aí, que ela gosta muito de carros, os carros que ela já teve, e falou de um Cadete GSI, que ela era apaixonada com o carro. E eu lembrei, poxa, todo mundo foi apaixonado com o Cadete GSI. É um carro que marcou aí o início dos anos 90, não é? Foi um ícone. Todos os jovens da época queriam ter esse carro, não é? Esse carro ele foi uma evolução do Cadete GS, né, que foi apresentado em 89 e foi muito importante, né? É engraçado a gente falar que parece que foi ontem, só que foi há 30 anos, né? Foi em 89 que aconteceu o negócio. Então, o que acontece? A década de 80 ela foi uma década perdida, né? Ela foi uma década no mundo todo marcada por uma recessão muito grande, uma estagnação econômica muito grande, e o Brasil não poderia ficar de fora disso. Então, quando o Cadete veio, ele não era um sopro de novidade só para a General Motors, ele era um sopro de novidade para o mercado inteiro, né? Então, ficou aquela coisa, os dois esportivos mais valorizados do mercado, né? Os dois mais potentes, os dois mais rápidos, mais velozes, que era o Gol GTI, né? E o Cadete GS. E muita gente reclamava, porque é o seguinte, o Gol GTI, ele era um motor 2.0 com injeção movida a gasolina, né? Sim. E o Cadete GS com carbono do Gol GTI. Acho que a conexão falhou aí. Tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Melhorou? Tinha travado, agora voltou aí. Você estava falando aí da injeção do Cadete GS. Isso. Porque é o seguinte, como nós tínhamos um mercado fechado na década de 80, os nossos comparativos eram alhos com bugalhos, né? Sim. Então, vamos dizer assim, o Gol ele deveria ser comparado com o Corsa, só que na época nós não tínhamos o Corsa, né? O que a gente tinha de mais novo era o Cadete, né? E o Cadete, claramente, ele é um carro de nível superior. É um carro mais espaçoso que o Gol, é um carro mais confortável que o Gol, né? Então, né? Querendo ou não, ficou aquela rivalidade, né, do carro com motor 2.0 carburado, maior em porte, mais confortável, contra um carro menor, né? E quando veio o GSI, meio que veio um gostinho de revanche, né? Porque o pessoal falou assim, olha, agora o carro tem injeção eletrônica, agora o carro não vai ter o mesmo problema de autonomia que tinha antes, né? Porque eu não sei se você chegou a ter experiência pessoal com o Cadete GS. Você chegou a ter ou não? Não. Com GSI não? Sim, mas com GS não. Então, o GS não, né? O GS ele era um 2.0 a álcool, né? E ele tinha assim, uma autonomia terrível. Ele fazia mais ou menos entre 4 e 5 km por litro de álcool. Então, um carro que para uma viagem mais longa, vamos dizer assim, BH até São Paulo,
entendeu? Dependendo do pé do cara, o cara tinha que parar no meio do caminho para abastecer de novo. Entendeu? Comprometia um pouquinho a autonomia do carro. Então, quando veio o GSI, veio aquela cereja do bolo, mudaram as rodas do carro, o estilo ficou mais leve, né? O GS, o 89, o 90, ele tinha um estilo mais pesado, né? Aquela traseira toda preta. E o GSI não. O GSI marcou por esses dois motivos, né? Ele marcou por ser um carro assim mais civilizado que o Gol, né? O Gol, ele agradava a pessoa que queria mais agressividade, uma tocada um pouco mais esportiva, né? E o Cadete, eu não sei se você lembra também, ele tinha um pouquinho de Monza, né? Aquele rodar confortável do Monza, aquela estabilidade do Monza. Então ele era um carro mais civilizado. Você entendeu? Eu diria que ele seria o que ele seria... aí, pessoal, lembrando do painel digital. Sim, painel digital também, né? Então, ele veio com uma série de coisas e também, mais para frente, a versão conversível, né? A versão conversível que marcou a época também, foi um negócio assim, era um esquema, como é que eu posso falar? Para a Auto Latina, por exemplo, o Escort conversível, né? Parte dele era feito na Carmanguia. Então saía, vamos dizer, saía da fábrica da Ford. Poder fazer a adaptação e retornava, né? Sim. Só que o Cadete, ele envolvia uma logística que o monobloco do carro ia para a Itália. Então você imagina só a luta que foi isso aí, entendeu? Aí eu lembro que mais ou menos nessa época do Cadete GSI conversível, eu não sei se você se recorda também, que foi um dos carros assim que quem teve adorou. Foi o Astra belga. Lembra do Astra belga, que foi o primeiro Astra que chegou no Brasil? Lembro, de 95, né? Então, chegou o hatch e chegou a perua. Chegou, né? A perua. Então, quem teve esse carro adorou muito, sabe? Gostou muito, falou, nossa, o carro muito bacana. E o pessoal falava. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver. Quem deve saber bem dessa logística é o Alexandre Badolato. O Alexandre Badolato, ele estuda bastante essa parte dos procedimentos, né, de engenharia de produção dos automóveis, né? Então ele não conta só a história do carro, ele conta a história da produção também. Sim. E eu lembro que um amigo da GM na época, ele falava, ó, eu não lembro se ia um navio com o monobloco do Cadete, e aí voltava o Cadete com o monobloco já pronto, com a capota, mais os Astras belgas, você entendeu? Uhum. Então tinha todo um esquema logístico interessantíssimo, assim, que você falava, cara, como que eles conseguiam fechar a conta? Será que era um produto só de imagem? Sim. Mas era um carro bem mais caro também do que os outros, né, as demais versões, né? Caríssimo, caríssimo. É. Então, e aí? Inclusive, o pessoal aqui, Milano Motors, lembrando da icônica suspensão calibrada a ar, né? E aí tava uma grande diferença para o Gol GTI também, né? Porque não era só o GSI que tinha sistema de calibração da suspensão. Outras versões do Cadete também vieram com essa opção, né? Salvo engano, até a Ipanema também. E é de uma utilidade, assim, enorme, né? Porque é aquela coisa, você vê, ele era um carro mais completo em tudo, ele era um carro mais versátil, né? Se você pegar, por exemplo, você conversar com jornalistas da velha guarda, que avaliaram esses carros na época, né? Você pegar o Eduardo Pinsiger, você pegar o Bob Sharp, né? Eles fizeram um teste, salvo engano, foi janeiro de 93, que eles colocaram Interlagos, né? O XR3, sim, que eles chamam de sapão, né? Que é o XR3 2.0, colocaram o Cadete GSI e o Gol GTI, né? E falaram, ó, os freios do Cadete, ele aguentou uma volta ou duas voltas, passou disso aí já... Ó, uma coisa importante que o Dilson lembrou aí, ó, o Astra belga recebeu motor e câmbio brasileiro, né? Então também entrava nesse sistema da logística aí. Então, alô? Pode completar aí, Vitor. Então, o que acontece? Ele não era um esportivo, assim, totalmente voltado para a esportividade. Ele era um carro muito confortável também, né?
Então, que nem eu falei, ele era um carro mais refinado que o Gol, mais civilizado que o Gol, e tinha o seu público cativo, né? Tanto que marcou época e até hoje tem muita gente. Você pegar, por exemplo, o pessoal do Cadete Clube, né? O Cadete Clube é um clube, um dos clubes mais ativos aí na internet, né? Junto com o pessoal do Monza Clube, Ômega Clube. Então, foram tempos memoráveis aí da General Motors aqui no Brasil, né? Tinha os projetos praticamente todos de origem Opel, né? De origem Opel, O brasileiro ele sempre foi adepto dessa escola europeia, né? Da engenharia automotiva. Então, sempre foram carros que fizeram muito sucesso. A General Motors tinha um prestígio, tanto no mundo quanto no Brasil, muito elevado, né? Não tanto quanto hoje. Ou melhor, hoje não é tão, assim, tão relevante como era no passado, né? Mas era uma coisa, assim, muito agradável mesmo, né? Mas e também no passado a divisão do mercado era muito restrita ali, basicamente a 4 marcas aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem um leque muito maior aí. Salvo engano, até 95, a Volkswagen tinha 42% de participação no mercado. Então, onde que você vai imaginar hoje, nos tempos atuais, 2020, em qual mercado mundial que você poderia imaginar um fabricante com 42% de participação no mercado? É insano, É surreal. tá? É surreal, entendeu? E assim, era uma coisa que, como nós estávamos acostumados com o mercado fechado, passava batido. Ah, é Fusca, Gol, Passat e vai embora, você entendeu? Então, você falava assim, o meu tio voltou da Argentina e comprou um Renault, meu tio voltou da Argentina e pegou um Peugeot. Então você olhava assim, nossa, coisa do outro mundo, né? A coisa engraçada que eu falei... acho que foi o último domingo agora, né? Apareceu uma foto do cantor Wilson Simonal, a garagem dele com um Impala 68 e um Fiat 850, né? E é uma coisa que quem não viveu aquela época não consegue mensurar. Nos anos 60, um Fiat ele tinha o prestígio de um Alfa Romeo aqui no Brasil. Hoje é uma coisa banal. Né? Hoje, praticamente, a Fiat se não for o maior, o que mais vende, o que mais tem participação no mercado, né? Uhum. Mas... O que mais produz. Sim, mas você concorda comigo que você tentar mensurar o passado com uma régua do presente? Você fala, nossa, mas... Não tem jeito, muito complicado. Não tem, porque era uma realidade completamente distinta. Ô, Bitu, mas a gente propôs esse papo aqui para o pessoal. Quem está chegando aqui agora, nós estamos ao vivo aí com o Felipe Bitu, meu colega, jornalista automotivo, colunista da Quatro Rodas há X anos. Quantos anos, Bitu, já de Quatro Rodas? Esse ano eu completo 10 anos, graças a Deus. Aí 10 anos escrevendo aí dos clássicos e antigos lá nas páginas da Quatro Rodas. E, galera... Eu falo assim... Quando a gente propôs esse papo aqui, a gente limitou aí a 3 décadas, né? 1980, 90 e os anos 2000, porque tem muito carro aí para a gente comentar. Vamos em ordem cronológica? Bitu, início dos anos 80, o que você destaca ali? Monza, Chevrolet Monza e Ford Escort, né? Então foram assim... automóveis que realmente vieram para dar uma sacudida no mercado, né? Então, você pega esse segmento de médios aí, o próprio mercado, a imprensa automotiva, na segunda metade dos anos 70, eles já especulavam, né? Projeto do Opala com terceira porta, né? Projeto do Opala com tração dianteira. Por quê? Porque o progresso automotivo da indústria no mundo todo, ele indicava que o padrão seria tração dianteira, né? E até então a General Motors só tinha o carro com a concepção clássica de motor dianteiro com tração traseira, que era o Opala. E depois o Chevette, né? Então, da mesma maneira que foi assim relativamente complexo para a Volkswagen apresentar o Passat, né? Porque até então a Volkswagen apresentava o carro, né? O ar não ferve. Motores refrigerados a ar, né? Então eles apresentaram o Passat, foi uma revolução, refrigerada a água, tração dianteira, um carro com visual de carro importado. O Monza foi a mesma coisa, o Monza foi um fenômeno absurdo, né? Assim, em termos de modernidade.
O Monza veio em 82, então quando ele chegou, o Passat, que era o que a gente tinha de mais moderno até então, depois do Fiat 147, né? Me perdoa aí, o Dilser, mas o Passat ainda era um projeto bem moderno, né? Então já tinha 8 anos de mercado, né? Então chegou o Monza com motor transversal, um carro com um porte maior, mais conforto do que o Fiat, né? A confiabilidade da marca General Motors, né? E paulatinamente ele foi ganhando mercado, veio o hatch, depois veio o sedã, depois veio o 4 portas. A perua não veio, mas vieram algumas transformações aí do mercado de fora de série, né? Alguns estudos interessantes. Chegou a ter a transformação, era um acessório praticamente, não é, Vitor? Sim, sim. Aí o que acontece? Se você pegar, por exemplo, 84, 85, 86, ele foi o carro mais vendido. E era um negócio absurdo o que vendia de Monza. Então, salvo engano, entre os carros médios, esse feito nunca foi repetido. Um carro médio, ele não era um carro popular, ele não era um carro de entrada. Ele foi o mais vendido, o carro mais vendido do mercado durante 3 anos consecutivos. Sim. Então, ele foi um impacto muito grande no mercado, né? Hoje o mercado é muito mais pulverizado, então é muito mais difícil um carro atingir aí esse fenômeno que foi o Monza lá nos anos 80, né? Sim, sim. E além do Monza, o Escort também, né? O Escort, ele veio... Assim, você pega a participação da Ford no mercado nacional, ela é muito esquisita, né? Porque... essa é a minha visão pessoal da Ford Brasil. Tá? A Ford veio para produzir utilitários, obviamente lucrar muito com os utilitários, veio para cá na década de 20, né? Uhum. E com o GE, aquela questão toda, a possibilidade de utilizar componentes dos utilitários, veio a oportunidade de produzir o Galaxy, né? Só que o Galaxy, obviamente, nunca foi um automóvel popular, sempre foi um carro caro, um carro voltado para elite e tudo. De luxo. E o projeto M da Willys, que deu origem ao Corcel, que até hoje o Corcel é o carro mais vendido da Ford no Brasil, né, pouca gente lembra disso, ele caiu no colo da Ford. Então ele estava prontinho, tudo. Tanto que se você pegar os primeiros Corcéis, você vai ver que tem o WO de Willys Overland em tudo, no vidro, nas tetinhas. Sim, verdade, verdade. Ele era para ter sido lançado como Willys, não como Ford, né? Bem lembrado. Mas caiu no colo. Então o que acontece? Até o lançamento do Escort, a Ford teve o Galaxy, que foi um negócio assim, foi uma aposta, até onde eu sei, contrariando o Henry Ford II, que o Henry Ford II não queria produzir o Galaxy, e teve um grupo de executivos que convenceu, né, a produzir o Galaxy aqui no Brasil, e com a chegada do Dodge Dart deu uma aguada no chope deles, né? Então realmente ele ficou muito desapontado com essa situação toda. Teve o Corcel, que foi um sucesso, teve o tropeço do Maverick, que o Maverick ele foi um carro lançado às pressas, então ele foi adequado com o ferramental e a mecânica que eles tinham à mão, né? Que era o que sobrou do Aero Willys, né? Então eles mataram o carro antes do lançamento. Tentaram, né? O carro ficou praticamente 3 anos de mercado e não conseguiu. Agora o Escort não. O Escort ele já era um projeto relativamente moderno. E o Escort pecou apenas pela escolha do motor, né? Eles utilizaram o motor, hoje nós chamamos de motor Sierra, né? Que era o motor derivado do Renault, tudo. Uhum. Então, ficou assim, um carro moderno com uma mecânica antiquada, né? Você pegava, por exemplo, ó, vamos ver se o Dilson concorda comigo. O Uno, projeto moderníssimo também, sem dúvida alguma. Veio depois do Escort. O Escort 83 e o Uno 84. Só que o Uno 1.5R, ele passava por cima do Escort do R3, ele atropelava o Escort. Mesmo você... Lembra que eu falei para você que o Gol, o paralelo europeu dele devia ser o Corsa? O paralelo europeu do Uno devia ser o Fiesta, mas nós não tínhamos Fiesta, a gente tinha Escort. Então o Escort era um carro um pouco maior, isso. O Escort era um carro um pouco maior, mais pesado, com uma mecânica que, apesar de ter uma cilindrada pouca coisa maior, é mecânica antiquada, comando no bloco, né?
Então não tinha aquele rendimento que se esperava do carro. Isso mesmo. Eu lembro obviamente, que consultando aí a história aí, a imprensa automotiva da época, a gente consegue aí fazer as comparações aí desses carros. Ô, Bito, qual que era o carro mais luxuoso da época, ali no início dos anos 80? Porque o Landau parou de ser fabricado ali, né? Então, carro luxuoso, nós tivemos assim um expoente, linha 79, né, que ela pegou um pouquinho do comecinho dos anos 80, o Dodge LeBaron, um sedã, né, tinha assim uns assentos que eram verdadeiros sofás, né, então foi um carro que marcou época. Um carro, eu considero até um nível de conforto até um pouco superior ao Landau, pela primeira vez, né, porque os Dodge sempre tiveram a suspensão um pouquinho mais firme. Dodge LeBaron, o Landau, teve também o Alfa Romeo 2300, que foi até 86, né? Então, esse aí foi um carro, assim, também inexplicável a coragem da Fiat, porque se você pegar, você vai ver assim, a Fiat chegou no Brasil meados da década de 70, e ela já enfiou as caras ali num parque Fabril em Betim, lançou o 147, depois a família 147, e antes da privatização da Alfa Romeo na Itália, a Alfa Romeo foi privatizada na Itália em 86, né? Foi adquirido pelo grupo Fiat. A Fiat brasileira adquiriu a Alfa Romeo aqui. Então foi um movimento muito corajoso, né? Foi um movimento muito corajoso por parte aí da Fiat de assumir esse empreendimento, né? Que ficava em Xerém, lá em Duque de Caxias, e levou tudo para Betim, né? Então, ele foi realmente um dos carros mais sofisticados aí do começo para meados dos anos 80. E deu certo, né? Porque foi um carro que fez muito sucesso naquela época, né? Sim, fez muito. É porque, assim, se você pegar, por exemplo, os carros grandes, a linha Dodge praticamente foi extinta em 81. Depois o Landau extinto 82 para 83, os últimos 83, né? O Alfa Romeo em 86, né? E o Opala, ele seguiu como uma alternativa mais requintada, tanto o Commodoro quanto o Diplomata, né? O primeiro Diplomata ele é de 1980, mas assim, ele foi evoluindo, ele teve um salto evolutivo muito grande em 80, em 85, né? E em 88. 88 eles fizeram assim a última revisão geral no carro. Só que pouca gente sabe, né? O Opala, ele era relativamente mais barato que o Monza, né? Então, pelo mesmo valor do Monza, você conseguia pegar um Opala. Se você pegar a tabela de preço da época, tudo, você, pelo preço, vamos dizer assim, de um Monza SLE, você conseguia pegar um Opala bem equipado, às vezes até com motor de 6 cilindros. Porque o projeto do Opala já estava mais do que pago. Já estava pago. Você entendeu? Projeto da década de 60, né? Então... Sim, e o Monza não, o Monza ele ainda tinha aquela questão de modernidade, ainda estava fresco, né? Então o carro foi lançado em 82, foi evoluindo, veio o sedã 2 portas, depois o sedã 4 portas, tudo. Então, eu lembro quando saiu o Monza Classic em 86, cara, meu tio comprou um com câmbio automático, salvo engano foi o primeiro ano do câmbio automático também, né? Aí apareceu lá em casa. Nossa senhora, mas eu acho que sabe, teve, a gente olhava... teve 85, viu, Bitu, automático. Eu acho que 85 teve automático. Então, 85 para 86, né? Eu precisava confirmar. Mas foi um negócio absurdo, cara, sabe? Você Aqui fala tivemos assim, o Monza também. Tivemos 2 Monza, um deles automático nessa época, 85, 86. E um era o SLE, o outro era o Classic. Por curiosidade, o SLE era o automático com motor 1.8 e o Classic Sim. era o 2.0 com câmbio manual. Sim. 87. O Arley perguntou aqui, ó, Monza Classic mais barato com Commodoro. Tinha que dar uma pesquisada lá para ver a tabela de preço certinho. Mas eu lembro que ele falava assim, pelo valor, salvo engano, em 87 ou 88, tá? Ele falava assim, pelo valor de um Escort L, você conseguia pegar um Opala mais simples que tinha com motor de 6 cilindros. E ele falava assim, para mim, na época, que eu não queria direção hidráulica, eu não queria ar-condicionado, eu não queria triolet, não queria nada, só queria motor, né? Para mim, era uma opção interessantíssima.
E também, né, volto a invocar o nome do Badolato. É o Badolato que lembra mais ou menos o ano em que a General Motors parou de oferecer os opcionais separados de pacotes. Então, isso rendeu durante a década de 70 e principalmente na década de 80 algumas combinações muito legais, né? Então você tinha o Opala mais simples de todos, com só o motor 6 cilindros, sem direção hidráulica, sem câmbio automático, sem ar-condicionado, sem nada. Você tinha o Opala mais top de todos, com motor de 4 cilindros. Então, ele mesmo na coleção dele, se você tiver um dia a oportunidade de conhecer, ele tem assim, carros lá muito interessantes. Ele tem uma Caravan, salvo engano, ela é 80, né? Ela tem todos os opcionais. Ela tem um motor 250S, ela tem um câmbio automático, direção, tudo. E a pintura sólida. Você fala, cara, como que pode um carro completo, com uma pintura lisa, né? Na época. Lisa? Era aquele bege, creme? Não, é um azul. Inclusive ele postou o vídeo dela esses dias aí, entendeu? Eu vi esse carro pessoalmente já tem uns 3, 4 anos. A última vez que eu fui lá no acervo dele, né? Mas pintura metálica também. Pintura metálica foi um negócio que marcou aí, né? Década de 70, década de 80, né? A pintura durava mais, né? Que a pintura lisa. Mas era um opcional praticamente obrigatório. Eu lembro que final da década de 80, começo da década de 90, não só meu pai, meus tios, eles falavam assim, ó, carro sem pintura metálica e sem vidro verde eu não compro. É mais ou menos hoje, você vai escolher um sedã médio, né? Até pouco tempo tinha, né? Um Civic manual, Corolla manual, Sentra, salvo engano, não, nem o Sentra não tem mais manual. Então, a gente vai hoje o pessoal dessas características de mercado, porque dá para fazer uma comparação muito doida assim com os anos 80, 90 e 2000, com hoje, né, com o mercado contemporâneo, que realmente como é que mudou de 30 anos para cá. Impressionante. Você deu um exemplo aí claríssimo disso. Mas aproveitando aqui, a que a gente estava falando do Monza, do câmbio automático, o Dilser colocou aqui que o Monza, a primeira série de 84 e 85, saiu com câmbio automático. O Dilson tá lembrando disso aqui. Sério. Tem que consultar assim. Porque assim, o pessoal fala, você, por exemplo, você me chamou de mestre lá, eu não sou mestre em nada, assim, eu sei de tudo um pouquinho, tá entendeu? Autoridade. Aí quando fala assim, de carros clássicos, não, porque é o seguinte, você tem que conhecer de tudo um pouco. Mas assim, é humanamente impossível você conhecer tudo de tudo. Claro. Entendeu? Então, por exemplo, o ano passado eu fui praticamente convocado pela organização do Encontro Brasileiro de Automóveis Antigos lá em Lindóia, né? Falei, você vai ser juiz dos automóveis nacionais lá. Eu falei, eu vou ser juiz? Você vai ser juiz? Eu falei, não, mas não dá. Não, você vai trabalhar com a equipe lá que vai avaliar os Opalas. Aí eu falei, cara, olha que responsabilidade ter que avaliar os Opala. E aí o que acontece? Essas premiações, elas são disputadas assim, ponto a ponto. Então, por exemplo, se tem um carro lá que está com o pneu diagonal da época e tem um outro que está perfeito, igualzinho, mas ele está com pneu radial, né? Então, falou assim, ó, o que está mais autêntico aqui, mais próximo do projeto original vai ganhar, né? E aí eu lá com o pessoal dos Opalas, falei, ó, eu vou botar a camiseta de juiz aqui, eu vou fazer de conta que eu sou juiz, mas aquela coisa, quando você chega num canto lá, que você está no meio dos especialistas e que você não é especialista, você baixa a orelha, fica quietinho, tenta aprender um pouquinho, né? Então tá, aí fomos avaliar um Opala, não lembro se era 88, acho que era 89, né? Aí o cara falou para mim assim, nossa, o Opala 89 tem 4 padrões da traseira. Tem com a lanterna fumê, tem com a lanterna colorida, tem com a lanterna fumê com a antena na traseira, tem com a lanterna colorida com a antena na dianteira, assim, assado, depende do mês que foi fabricado. Aí você fala, cara, do Opala, eu sei assim, genericamente, o que mudou em 70, 75, 80, 85, 88 e o 91, 92, que é assim, o mínimo que alguém que gosta só um pouquinho de Opala tem que saber. Agora, alterações durante o mesmo ano é coisa para os opaleiros mesmo. Então,
quando começa a vir esse tipo de dúvida, o pessoal já liga para mim, Bitu, pelo amor de Deus, eu falo assim, ó, eu não sei, mas tem um opaleiro assim, liga pro cara que o cara vai saber responder para você. E eu vou te falar uma coisa, tem muito material de Opala na internet, porque os opaleiros, eles são realmente fascinados com a história do carro, e dos carros que eu pesquiso a história, o Opala é um dos que mais me agrada também. Eu fico lendo e vendo os vídeos no YouTube horas e horas aí, porque realmente é uma história assim, impressionante, principalmente na linha final, lá no início dos anos 90, nós vamos até lá. Inclusive, Bitu, a gente vai avançar um pouco aí na história, porque a gente já está na metade do nosso bate-papo aqui, passa super rápido, mas vou só passar aqui uma pergunta que o Dilcer fez aqui, que também me causou uma certa curiosidade. Na sua opinião, o que mudou? Qual a diferença entre os lovers, os car lovers de 1980, 90 e os atuais? Então, era uma coisa mais concentrada, né? Então, você pega, por exemplo, essa rivalidade. Só um minutinho. Ainda há espaço para gente que curte carro, ou o futuro vai ser Apple e Samsung? Segundo a palavra deles aqui. Então, é Toshiba, né? Eu falo, Toyota vai virar Toshiba, o Volkswagen vai virar Telefunken, né? Então... Hyundai vai virar Samsung. Samsung, né? E por aí vai. Olha, eu acredito que é o seguinte, as pessoas focam muito nessa questão das marcas, né? Entusiasmo por marca, identidade de marca, tudo. Só que é o seguinte, eu acredito que o futuro não é muito promissor, não. Tá? Por exemplo, eu falo assim, a questão de mobilidade. Eu tô com 40 anos, você, salvo engano, é contemporâneo meu, né? Deve estar mais ou menos aí nessa faixa, né? Tem 33. 33, é um pouquinho, entendeu? Mas o que acontece? Eu vejo pela minha filha tem 19. A minha filha, ela não vê o carro como uma ferramenta legal, bacana. Nossa, que legal, eu vou pra praia, eu vou pro interior, eu vou pra montanha. Não, ela vê o carro, ela fala, nossa, que estorvo. Você tem que arrumar um lugar para guardar. A garagem custa. Você tem que pagar estacionamento na rua, tem que pagar IPVA, tudo. Eu falei, toda essa dinheirama que se enfia no dinheiro, eu vou pra praia de outra maneira. Ou vou de Uber, ou vou de ônibus, ou vou do que for. E ainda pode tomar uma caipirinha na praia, né? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Eu nasci em 80. Então, para nós, roubar o carro do pai ou do pai do vizinho, juntava a molecada na rua, vamos roubar o Monza lá, vamos roubar o Escort, vamos roubar o Opala. Roubar assim, né? Modo de falar, né? Mas vamos roubar e vamos no bairro vizinho. Sabe? Aquela coisa de você pegar o carro roubado para ir no bairro vizinho ou na cidade vizinha e passar em frente à casa das meninas e pegar o telefone das meninas e depois torcer para ligar e no seu pai da menina que vai atender, sabe? Então, é um mundo que não existe mais, porque hoje tudo é no celular. Eu cresci no mundo sem celular, entendeu? Então, o carro era a nossa ferramenta de liberdade. É mais que então, celular, a gente... Hoje a conectividade aí faz parte da vida de todo mundo, né? Pelos aplicativos, né? E a gente já até... daqui a pouco o carro se transforma num grande aplicativo, na extensão do seu smartphone, né? Sim. Só que é o seguinte, é um exercício muito importante, porque, assim, a maior parte das pessoas, se você for parar para pensar, elas não são entusiastas de automóveis. A maior parte das pessoas, elas compram um carro, tá? Ah, é uma realização? É uma realização. Só que para ela, tanto faz se ela comprar um Ford, um Volkswagen, um Hyundai, isso aí, ó, ela quer um carro que caiba no bolso dela, que ela consiga manter, que tenha um baixo consumo, que tenha uma manutenção acessível e fácil, tá? Agora, aquela turma, nossa, eu sou fordista, eu tenho uma estrela da Chevrolet tatuada no braço, tudo. Nós somos a minoria da população que tem carro. Então, o que acontece? Os nossos anseios com carro, então, antigamente era o carburador de corpo duplo, hoje é o motor com injeção direta, sabe? Os nossos anseios são sustentados pelas pessoas que não gostam de carro. Não sei se você já parou para pensar nisso. Sim, faço então, total.
é o público consumidor que não gosta de carro, que compra o carro por necessidade e sustenta os devaneios daquele carro de imagem, do Cadete GSI, do Honda Civic SI, do Jetta TSI, dos carros de alta performance. Você entendeu? Então, o que acontece? Com essa revolução de telecomunicações, de conectividade, de aplicativos, tudo, cada vez mais e mais pessoas estão começando a ponderar. Não compensa ter um carro. Compensa andar de Uber. No final de semana você quer ir para a praia, vai você e a namorada para a praia, você pega um carro pequeno, com ar ou sem ar, dependendo da sua quantidade de grana. Ah, eu vou com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, você pega um carro de 7 lugares e vai para a praia. Na segunda-feira você devolve. Muito mais prático do que você comprar um carro. Então, o que acontece? Se esse público não for cativado pela indústria nos próximos anos e nas próximas décadas, essa turma aqui, que gosta de carro, que torce pela Ferrari, que tem a gravata da Chevrolet tatuada no braço, tudo, ela vai ser mais ou menos que nem na década de 80, quando eu passava em frente o link do Jockey Club de São Paulo, que eu via aquele monte de velhinho apostando nos cavalos no turf, sabe? Vai ser a gente vai ver corrida de Fórmula 1 lá, vai ser tipo como é que eu falo? Um autorama, né, movido a motor elétrico e não sei o quê, e a gente lá olhando tudo, e a molecada passando na rua, olha esses velhos, que ridículo, torcendo para Ferrari, torcendo para Mercedes. Então, eu sinceramente torço para você estar errado, viu? Mas eu também. Mas é terrível, não é? Você parar para pensar sob essa perspectiva, é terrível, é terrível. Não quero nem pensar nisso, porque, enfim, pra gente que é entusiasta do assunto, é realmente triste isso. Mas aqui tem vários comentários, aqui Milano Motors falando que ele tem 39 anos e na loja ele tem 2 vendedores de 20 e poucos anos, que ele não sente esse entusiasmo nos meninos de 20 anos com ele, que tem 39, 40. Então, sim. Isso aí realmente aí tá difundido aí no mercado, aí a gente percebe. Até quem trabalha com carro hoje realmente não é tão empolgado. Ele falando, eu lembrei de vários casos aqui, realmente. Quem deveria ser especialista trabalhando numa loja, às vezes está lá pelo trabalho, pela profissão, e não pela paixão aí com os carros, né? Mas você pega um exemplo, um exemplo assim, que nem, por exemplo, a identidade de marca da Harley Davidson, que é um ótimo exemplo, né? Se eu pegar minha filha, que tem 19 anos, falei, filha, vamos assistir Easy Rider, né? Primeiro, ela vai achar o filme muito chato. Depois o filme vai terminar, ela vai falar, nossa, que filme besta. E outra, ela vai medir a realidade daquele filme, que tem 50 anos, pela realidade dela, com a régua do presente. Então ela não vai entender nada. Então você vai falar para um moleque hoje, nossa, tem uma moto de 2 cilindros em V que faz um barulhão, que legal. Ele vai olhar para você e falar assim, tá, mas qual que é a lógica de uma moto que bebe igual um carro e faz barulho? Ele falou, não tem lógica nenhuma, sabe? Então, não tem o appeal, né? Não tem não deixou de ser um objeto de desejo, né? Sim, claro. Eu acho que o pessoal falando aqui de carro por assinatura e tal, é a tendência que o mercado está lançando, como as montadoras estão eliminando aí as opções de câmbio manual nos carros mais top de linha. Essa questão da assinatura por carro também é uma tendência. Mas, Bitu, vamos aqui avançando para próxima etapa aí, segunda metade dos anos 80, que eu só consigo ter um parâmetro melhor ali de comparação e de vivência a partir daí. Aliás, a partir dos anos 90, mas vamos lá, eu ainda lembro um pouquinho do final dos anos 80. Final dos anos 80 tivemos o ícone GTS, né? E essa linha esportiva que a Volkswagen até voltou agora aí com o Polo e com o Virtus, né? Mas resgatando a sigla GTS. Queria que você comentasse esses esportivos ali do finalzinho dos anos 80. Foi uma época muito bacana, né? O GTS ele veio aí em 87, né? O Gol 87 ele é um modelo híbrido, né? Então ele pegou o facelift do que seria adotado nos anos posteriores, mas detalhes do interior dele ainda era da geração anterior, né? Da geração até 86, né? Então, foi um carro que marcou época,
Dizem que ele passou de GT para GTS por causa do plano econômico, porque senão ele teria sido GT até o fim, né? Então eles precisaram mudar o nome da versão para poder botar um carro mais caro, né? Salvo engano, foi na época aí do plano cruzado, né? E ele acabou sucedendo o Passat GTS Pointer, né? Que o último ano dele foi o 88/89, né? Chegou a sair o último ano de produção do Passat foi 88, a última série já como o modelo 89. Mas foi um negócio, assim, engraçado, por quê? Porque o Passat usava a mesma mecânica, ele era um carro muito mais equilibrado em tudo, tá? Então ele tinha mais espaço interno, ele tinha um porta-malas maior, ele tinha uma estabilidade, eu diria, até melhor, né? O GTS evoluiu bastante, mas o Passat, no contexto geral, ele era um carro muito melhor do que o GTS. Aí saiu, o Passat deixou de ser fabricado, né? Aí ficou 88, final de 89, salão de 88 foi a apresentação do GTI, e ficou aquela coisa dentro da linha Volkswagen, né? O GTI, ele era um carro bem refinado, motor 2.0 com injeção, motor bem silencioso, né? O cabeçote dele tinha tuchos hidráulicos, né? E o GTS não, o GTS ele já era um carro mais assim, de pegada bem mais esportiva mesmo. Então ele tinha carburador, ele tinha o cabeçote com tucho sólido. Você fazia um esqueminha na carburação dele para você acionar o carburador, ele era o Brosol, né? O carburador, segundo estágio, abria vácuo. Então você comprava um linkzinho para você colocar no acionamento do carburador para você acionar o segundo estágio de forma mecânica. E você tinha a opção de veneno também, né? Então, um GTS, na época, no final dos anos 80, bem preparado, ele já conseguia andar na frente de um GTI original. E o próprio Dilser, o Dilser já chegou a escrever sobre isso, não faz muito tempo, não. O desafio que foi o primeiro motor preparado com injeção eletrônica e turbo. Salvo engano, foi um colega dele aí, um amigo do Dilser que preparou o primeiro Gol GTI com turbo, né? Parece que ele nem trabalha mais no ramo aí de preparação, tudo, mas era um negócio do outro mundo, né? Não, tem um computador que controla o quanto que vai injetar de combustível. Aquilo não entrava na cabeça das pessoas, né? E o carburador não, o carburador era uma realidade muito mais presente, né? Ainda então, foi um negócio muito bacana, porque se você pegar, por exemplo, o finalzinho dos anos 80, né, que você teve aí o Gol GTS, e você teve pouco tempo depois o Escortwagen, né, que foi o Escort da Autolatina, né, com o motor Volkswagen. Então, o pessoal falava, o Escort XR3 ele era um carro de dinâmica muito boa, tanto que quem corria com esse carro nas pistas, né, campeonato lá, o Dilson conhece bem a época, aí, um pouquinho mais velho que eu, né, o carro sempre teve uma dinâmica boa de pista. E falavam, só faltava motor no carro. Então, o dia que realmente botaram um motor à altura no XR3, ele passou a ser um esportivo super desejado, né? Então, foi um período bem equilibrado. Aí, o XR3 com motor 1.8, o GTS 1.8, 89 já o Cadete GS 2.0, né? Depois o GSI, o Uno, né, o Uno, que tem muita gente aí que não dá bola, não, mas o Uno 1.5 e depois 1.6R, foguetinhos, carros deliciosos. Nós vamos falar da estreia dos turbos da década de 90. Também. Turbos originais de fábrica. Mesmo sem turbo, sabe? Eram carros de tocada maravilhosa, entendeu? Você tá em BH, né? Eu tô em Belo Horizonte. Tá, eu vou te passar depois o contato aí de um amigo aí de longa data aí, que o Dilser conhece aí, o Pino Marinelli. Pino Marinelli é o Giuseppino, né? Ele é um italiano que veio para o Brasil para trabalhar na Fiat, para trabalhar aí na linha de produção, na adequação da produção do 147 no Brasil, nos anos 70, gostou do Brasil, ficou no Brasil, e hoje ele tem uma oficina aí em Belo Horizonte. Tem uma oficina em Contagem. Você conhece o Pino, então? Conheço. Ah, então você conhece. Senão eu ia falar, já ia passar o contato dele para você, entendeu? Não, conheço. Então, eu já fui lá na oficina dele, já conversei com ele bastante, muita história.
Então, dispensa apresentações, entendeu? É uma figura, assim, sensacional. Cara muito bacana. Gosto dele também. Então, assim, quando você foca, que nem o meu caso, né, que eu tento contar a história dos automóveis antigos aí nos anos 80, 90, na revista Quatro Rodas, eu tento colocar muito do potencial humano. Eu tento colocar o maior número de pessoas envolvidas em cada projeto. Claro. Você entendeu? Uhum. Porque teve muitos projetos que dependeram de algumas pessoas-chave, né? Sim. Então, quando eu fui escrever a história do Chevette, eu fui conversar com o pessoal que trabalhou na implantação do Chevette. O Uno, principalmente 1.5R, 1.6R, né? Então, você pega o Yutaka Fukuda em São Paulo, trabalhou nesse projeto também, conhecia bem o carro. O Pino, salvo engano. Marinelli fez o primeiro 1.5 Fiasa. Sim. Motor sim. Fiasa, né? Tá lembrando. Sim. Fez muita coisa bacana, viu? Mas muita coisa bacana mesmo. Então foi um período bem equilibrado, né? Então, assim, outro dia foi o Portuga Tavares. O Portuga perguntou para mim o que foi mais marcante no Salão do Automóvel, na história do Salão do Automóvel. E eu falei assim, cara, o mais marcante para mim na história do Salão do Automóvel foi o abismo que existia entre o Salão de 88 e o Salão de 92. Porque o Salão de 88, ele pegou o finalzinho de uma década de mercado fechado, né, o finalzinho de uma década perdida, estagnada, sem crescimento econômico praticamente, né, e em 92 não, em 92 você já tinha o mercado aberto, o salão já estava apresentando o Ômega, né, então o stand da General Motors tinha aquele Ômega partido no meio, aí a moça vinha e passava uma das metades, né, um corte longitudinal. Então, nas páginas de quatro rodas, isso. Então, a linha Monza com injeção eletrônica, o Tempra, cara, você não imagina. Então, assim, eu tive. Vamos aproveitar e avançar para a década seguinte, já começando aí pegando esse link aí com o Tempra aí, que foi o grande lançamento do início dos anos 90, né, 92 ali, e foi o marco para a Fiat também, né, o Tempra. Cara, eu falo assim, eu tive grande felicidade na vida de ter estudado, assim, em bons colégios, né, então eu tive uma educação, graças a Deus, meus pais tiveram uma condição boa, então, na hora da saída, né, todo mundo ali com carros relativamente novos, né, para pegar os filhos, tudo, tinha um pai lá que aparecia com um Charger RT, mas era uma piada, né? Porque começo dos anos 90 esses carros não valiam nada, mas o carro era lindo, aí a molecada pirava, tudo. Aí um belo dia apareceu o Tempra, foi o primeiro Tempra que eu vi na vida. Tá me ouvindo, Bitu? Acho que a conexão travou aí. Vamos aguardar um pouco, ver se retorna aí a conexão dele. Oi, voltou? Tô te ouvindo. Voltou? Aqui voltou. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo e tô te vendo perfeitamente. Agora voltou. Então tá. Então o pai do colega chegou com aquele Tempra, isso foi final de 91. Tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Pode continuar. Então, o pai do colega, isso foi final de 91. Né? Então, eu só tinha visto o Tempra na revista, fotos do Tempra italiano, tudo, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi o Tempra. E era um vermelho vivo, não vou lembrar o nome, os fiatistas aí devem saber o nome da cor, né, da primeira série do Tempra. Um Tempra vermelho vivo. Cor de lançamento, né, as cores de lançamento sempre são bem vivas, né. E foi um absurdo. Tá normal aí? Tá, tô ouvindo. Então tá. Aí eu lembro que em 93 o pai de um outro colega comprou 16 válvulas, né? Então chegava meu pai lá com Santana, não, meu pai tá com Santana. Aí chegava o pai do, não, meu pai tá com Versalhes, não, meu pai tá com Monza. Aí vinha, sempre tem aquele mais snob da turma, né? Ele chegava assim, ó, o meu pai tá com
Tempra 16 válvulas, dá um cacete no Monza, dá um cacete no Santana, dá um cacete no Zangueiro. E eu não esqueço, né, que ele falou assim, o meu pai mandou colocar a data de nascimento dele na placa, não lembro as letras, mas era 4/4/44, que era a data de nascimento do pai dele, né? Aí eu olhava assim, ele vinha com aquele Tempra, aquela pintura metálica, aquela roda diamantada, você falava, meu Deus do céu, que carro magnífico, lindo, né? Então foi um carro que marcou bastante também. Eu vou te falar que tem sempre aquela história de qual que é a primeira memória que você tem na sua vida inteira. A sua lembrança mais remota, mais antiga, de quantos anos você tinha. A minha lembrança mais antiga, por incrível que pareça, sim, foi justamente dentro de um Tempra. 1992, eu indo para o aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, com minha família, a gente ia viajar de férias, e o táxi era um Tempra. E eu lembro do meu pai na frente, conversando com um taxista maravilhado, porque meu pai tinha um Versalhes, e ele queria trocar pelo Tempra. Então, ele conversando e ele adorando tudo, todas as novidades, e eu pequenininho ali, eu lembro dessa conversa deles, eu impressionado, eu era pequenininho, eu via o vidro elétrico aceso atrás, eu ficava impressionado com aquilo. Então, assim, uma das memórias mais remotas que eu tenho é justamente dentro de um Tempra. Era um Tempra táxi em São Paulo. A gente pegou em São Paulo para até Guarulhos. É muito bacana. E outra, depois veio o contra-ataque, né? O contra-ataque do Tempra 16 válvulas foi o Vectra GSI, né? Então, o Vectra GSI veio. E vale lembrar também que nesse inicinho ali de década foi a despedida do Opala, né? Do Opala Diplomata em 92, e a vinda do Ômega, né? O Ômega também foi um baita lançamento ali que sacudiu com todo mundo. O problema do Ômega é que, assim, eu acredito que o Ômega, ele não teve, eu não vou dizer nem o mesmo prestígio do Opala, ele não teve a mesma adequação do Opala, né? Porque o Opala, como ele era um dos poucos carros, se não o único carro a ter duas opções de motor 4 cilindros e 6 cilindros, o Opala ele era adequado tanto para o chofer de praça, para o taxista, né, quanto um carro, um sedã executivo, né? Então o Opala ele foi melhorando ao longo dos anos, né? Então meados dos anos 70 ele já começou com ar-condicionado, direção hidráulica, né? Itens, câmbio automático, né? Ele foi recebendo esses equipamentos todos, né? E até o final você também conseguia. Então, aqui em São Paulo, você via o Opala SL, que era o mais simples da linha, né? Como viatura de polícia, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Sim. E a mesma plataforma, a mesma carroceria também poderia virar um Commodore, um Diplomata. Então ele era um carro adequado para tudo, né? E o Ômega, como ele já chegou numa outra realidade de mercado, ele não teve essa mesma versatilidade de uso, né? Então, basicamente assim, você queria um bom carro, mas abria a mão de desempenho, você pegava um 4 cilindros, né? 4 cilindros. O Ômega 4 cilindros, todo mundo fala, o carro é xoxo, tal, não sei o quê, mas eu já andei no carro, principalmente o 2.0 a álcool. Eu acho que o 2.0 a álcool é um carro... Não, Vitor? O GL 2.0... Não, mas... É que assim, o Ômega, ele impressiona muito pelo rendimento, tá? Porque ele é um carro extremamente aerodinâmico. Então você vê as médias de consumo do Ômega 4 cilindros, é um negócio absurdo. Você fala, dependendo da tocada, de quem está fazendo, você consegue... Travou novamente a conexão do Bitu aí. Vamos ver se retorna. Você me ouve, Bitu? Oi, agora voltou. Voltou, né? Voltou. Então, o que acontece? Tinha muito daquele estigma, né? De, você quer desempenho, você tem que comprar um motor de 6 cilindros, né? Então, a pessoa que não tem muito conhecimento técnico, ela acha que você vai querer um motor de 6 cilindros só pela questão de torque e potência. Ela, por exemplo, ela ignora a suavidade de funcionamento do motor 6 cilindros em linha. É absurda, né? Um motor que tem que recorrer
há poucos artifícios aí para chegar a um balanceamento perfeito, né? Você pega Sim. motores Honda aí do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles têm árvores de balanceamento, árvores que o projeto italiano do Tempra tinha e que aqui no Brasil foram suprimidas, né? Não sei se você sabia dessa informação. Eu não lembrava com detalhes disso aí. Sabia que tinha mais ou menos algo aí nesse sentido aí, que tinha algumas coisas que aqui no Brasil realmente ele não honrou, mas eu não sabia exatamente os detalhes. Mas é interessante essa discrepância, essa diferença, né, com a gente. Você pega, por exemplo, a Tempra SW ou o tipo SLX 2.0 ou o mesmo tipo 7 válvula, né, ou 16 válvulas, né, eles são motores extremamente suaves, porque eles contam, né, com árvore de balanceamento. E você já pega os motores produzidos no Brasil, eles não têm essas árvores, então ele tem uma aspereza, é sensível, assim, você na tocada do carro, no pé mesmo, né, você sente que ele é um motor que não gosta tanto de giro, ele não gira tão liso, né, tão suave, assim. Mas, enfim, carros que marcaram época mesmo. E o Tempra SW foi um carro sensacional, eu lembro. O mercado foi... não posso dizer exatamente qual é o mercado, mas foi muito ingrato com aquele carro, eu acho, né? Com aquela perua, porque era uma perua sensacional. Ele tinha um estilo, ele tinha um estilo até controverso, né? Então tinha assim, um esquema. Ele não tinha a mesma harmonia de desenho que o Tempra tinha, que o tipo tinha, né? Eu vou até aproveitar o gancho, né? Em 93, eu não lembro se foi mais ou menos entre março e abril de 93, o tipo vendeu mais que o Gol. O Fiat Tipo importado na Itália vendeu mais. Foi um fenômeno de vendas, o Tipo. Foi, né? Um fenômeno de venda. Então, você... ele era um fenômeno enquanto ele era importado, porque quando ele começou a ser fabricado no Brasil, ou pelo menos ele era montado em Betim, se eu não me engano, ele começou a perder mercado. Não teve isso, Bitu? Teve. É porque, assim, todo carro ele tem uma fase inicial, né, que ele tem aquele apelo de novidade. Então, que nem eu falei do Tempra 91, que o pai do amigo apareceu lá na escola, né? O amigo me contou, falou, meu pai vendeu uma casa para comprar esse Tempra. E substancialmente falando, a primeira série do Tempra não tinha injeção eletrônica, não tinha freio ABS, né? Então, aquela coisa assim, no afã de você ter um carro novo, último tipo, você se sujeita a pagar muito por um carro, e às vezes um carro, um similar nacional, né, vamos dizer, um Monza ou Santana já tinha opção na injeção eletrônica, já tinha opção no freio ABS, mas você queria causar aquele impacto, né? Sim. Então, o tipo eu lembro bem, eu viajei muito de tipo. O tipo 1.6, mesmo ele com injeção monoponto, mesmo com a potência relativamente baixa daquele motor dele, um carro com a dirigibilidade extremamente agradável, carro muito espaçoso. Os carros da Fiat geralmente são muito espaçosos, sim, né? Sim. Tem uma... Também foi um ícone ali em meados da década de 90. Ô, Bitu, eu queria muito continuar esse papo aqui, mas o Instagram já me deu aqui a contagem regressiva aqui. A gente tem 1 minuto para encerrar, porque senão vai cortar automaticamente a conexão. Mas assim, eu quero te agradecer muito. Eu acho que vale até uma outra live para a gente continuar o papo aí até os anos 2000, porque rendeu bastante. Ô, Dilson, eu queria comentar depois com você aí. Queria comentar aqui, né? Mas não tem tempo. Sobre a questão do câmbio automático, o que o mercado está pedindo e tal. Isso aí também vale uma outra live aí com você, viu, Dilson? Fica aqui o convite. Então, galera, vou ter que encerrar aqui, tem 40 segundos, mas eu quero agradecer muito o Bitu por essa conversa aqui. Foi sensacional. E lembrando que essa conversa estará disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois a gente sobe ela para o nosso canal lá no YouTube. Inscreva-se, por favor, no YouTube/Carro Esporte Clube. E a programação de lives aqui também continua. A gente vai ter Estefânia Farias, vamos ter Mariana Becker falando aqui de Fórmula 1 também. Vários convidados aqui. Então aguarde ao longo dessa semana e da próxima também. Beleza? Bitu, grande abraço. Dilson, tudo de bom. Boa noite. Participou aí. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau.